Como poderíamos fazer a nossa marca ser desejada, o nosso produto ser desejado, em tempos que não havia internet, os veículos de comunicação que tem hoje, essa facilidade, com um clique você já transforma tudo e consegue atingir milhões de pessoas ao mesmo tempo. Bom, hoje em dia é fácil você crescer a tua empresa ou ir à falência. Claro que tudo isso agregado ao valor, ao produto que você produz ou à prestação de serviço que você oferece. Mas como era feito o marketing, como era feita a publicidade, a propaganda, como as pessoas tinham conhecimento de um bom produto? Bom, essa é a história que iremos contar hoje e você vai ficar abismado em saber como essa empresa conseguiu sair do zero e se transformar em a empresa mais importante do mundo. Estamos falando da Rolex. Bom, se você já está gostando do nosso conteúdo, já sabe, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas. Bom, no mais, vamos para a nossa história de hoje que ela está quentíssima. É inacreditável que um órfão com uma grande desvantagem social conseguiu construir a marca de relógio mais famosa do mundo. É isso mesmo, estamos falando nada mais e nada menos do que a Rolex. Bom, tendo na sua história um misto de mistérios e segredos, iremos ver o que aconteceu. Isso como muitos outros que começaram do zero e chegou ao luxo da Rolex. Bom, mas antes de contar o que aconteceu realmente, o que transformou a Rolex numa empresa tão poderosa, temos que começar a contar primeiro a história do seu fundador, Hans Wilsdorf, que nasceu na Alemanha em 1881. Hans Wilsdorf nasceu na Alemanha em 1881. Vivia com seu pai e sua mãe, um garoto alegre, brincalhão, bem amoroso. Bom, mas aos 12 anos de idade, o destino mudou completamente a sua história. Veio a falecer seu pai e sua mãe. Com isso, ele foi obrigado a morar com seus tios, que logo em seguida o enviou para um orfanato. Bom, aparentemente ele ficou um pouco deprimido, mas isso não deixou ele se abater. Gostava muito de estudar idiomas e com isso ajudou muito no futuro que esperava por ele de uma maneira grandiosa. Logo à sua formatura, não demorou muito, ele foi morar na Suíça e lá começou a trabalhar numa empresa chamada Kuno Corten, uma empresa que trabalhava com relógio. Com isso, ele conseguiu um trabalho onde ele era representante e administrativo dessa empresa. E isso fez ele ver de perto como funcionava essa maravilha do mundo dos relógios. A Kuno Corten era uma empresa importante nesse ramo. Ela vendia relógios e fabricava relógios de bolso, até então típico daquela época. Mas Hans tinha na sua mente em criar um relógio perfeito e um relógio que poderia ser utilizado no braço. Embora muitas pessoas disseram que aquilo não funcionaria, um relógio com um mecanismo tão pequeno era muito vulnerável, iria dar muito problema e isso não teria sentido nenhum. Mas ele sempre apostou e acreditou no seu sonho. Ele não deu ouvido, ele não escutou o que as pessoas estavam negativando e falando do seu produto que até então estava na sua mente. Bom, foi então que, para surpresa de muitos, Hans conseguiu fazer o imaginável. Em 1903, Hans se mudou para Londres, onde ele foi trabalhar em uma empresa conceituada de relógio, onde o seu papel principal era fazer novas vendas e obter novos clientes. E isso fez com que ele tivesse uma boa compreensão de como fazer uma marca se destacar da outra e como o marketing era muito importante para fazer esse processo acontecer. Bom, mesmo que o emprego era bom, era agradável, um ambiente super acolhedor, ele nunca perdeu seu foco, que era construir a sua própria marca, o seu próprio relógio. E ele correu atrás e batalhou e foi em busca do seu sonho. Ele não desistiu por nada. Mesmo passando por todos esses obstáculos, ele continuou firme no seu propósito. Com apenas 2 anos depois, em 1905, então ele decidiu de uma vez por todas entrar de vez no seu sonho. E ele falou que realmente ele queria fabricar relógios, que ele queria vender relógios. Então ele pegou todas as economias que ele conseguiu guardar durante esses anos, que não era uma quantidade grande, e começou a importar relógios da Suíça para Londres. Ele importava para revender em Londres. Então, como ele tinha pouco dinheiro, ele contou com uma ajuda do seu cunhado, Alfred Davis. Então, os dois juntos decidiram colocar a empresa Wilsdorf e Davis. E foi uma empresa de sucesso. Então, aí começou a importar um número bem maior de relógios.
Mas nem tudo era flores. Como muita gente, como muito empresário que começa a colocar o seu próprio negócio, o seu próprio produto, sempre vem aquelas pessoas que falam assim, olha, isso não vai dar certo, isso não funciona, não é por aí. O mesmo aconteceu com ele. Embora parecia super atrativo, os relógios de pulso naquela época, para muitos, eram considerados joias femininas e aparentemente super frágeis. Ou seja, eram uns relógios que não poderia ganhar o mercado. Isso é o que as pessoas replicavam para ele, que as pessoas falavam para ele. Mas ele não deixava de momento nenhum que essas ideias, que essas palavras negativas atingissem ele ou tirassem o seu ânimo. Muito pelo contrário, ele tinha sempre na sua cabeça que esses relógios ganhariam lugar de mercado, ganhariam destaque, principalmente se fosse agregado a uma boa marca, como foi no caso da Rolex. Mesmo com todas essas críticas, ele disse que o relógio necessitaria de algo mais, necessitaria de algo que desse brilho, poder e que as pessoas pudessem desejar esse relógio e fazer com que realmente o futuro dos relógios de pulso ganhasse o mercado. Embora muitas pessoas falaram ao contrário, que realmente isso não ia funcionar, inclusive até o seu próprio parceiro de negócio foi contra, dizendo a ele que isso realmente não iria funcionar. Mas mesmo assim ele se manteve persistente. Ele pegou a maior parte de dinheiro que ele tinha, ou seja, todo o dinheiro da empresa, e começou a importar produtos da Suíça, mecanismo que poderia ser utilizado para a fabricação de relógios. Bom, ousado eles, né? Então, nesse processo, ele começou a conversar com várias pessoas que fabricavam relógios, vários relojoeiros da época, que eram considerados verdadeiros mestres em fazer relógios. E com isso ele foi pegando informação de uma, informação de outro e colocou tudo isso dentro de um produto. Mas é claro, um bom relógio necessitava de um bom nome, de uma boa marca. E de repente surgiu o nome Rolex. Bom, mas antes disso, ele começou a juntar as letras do alfabeto, pegando letras de um, letra de outro, fazendo uma mistura, e realmente não saía nada que pudesse ser tão atrativo como o nome Rolex. Bom, segundo como ele mesmo conta, um certo anjo falou para ele no ouvido dele esse nome Rolex. Então ele atribuiu, correu e pegou esse nome com toda a força. É um nome fácil, simples e pode ser pronunciado em todos os idiomas. E isso realmente se transformou numa marca super poderosa. Mas é claro, com muita luta. Mas a história não acaba por aí não, tem mais. Como a persistência era algo que já estava dentro dele, ele realmente tinha esse propósito e queria, a empresa que se chamava Wilsdorf e Davis mudou para a Rolex White Limit. Naquela época os Rolex já estavam sendo bem vendidos, já tinha um público, já estava tendo uma grande aceitação. Foi então que ele conseguiu, do Observatório Britânico, um selo classe A, que até então nenhum outro relógio do mundo haveria conseguido esse selo. E para surpresa de todos, a Rolex saiu de um nível 0 ao nível 100, ou seja, a Rolex disparou no mercado. Parece ser que a vida de Hans era cheia de desafios, né? Então mais uma para ele. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial eclodiu. Bom, a empresa da Rolex estava na Grã-Bretanha, onde ela tinha 60 pessoas na sua folha de pagamento. Naquela época, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se converteu em inimiga da Grã-Bretanha. E Hans, como era de descendente alemão, o que ele fez? Com medo de ter algum problema de importação dos seus produtos e até mesmo com uma possível subida na alíquota de imposto em 33%, ele decidiu então pegar a sua empresa e levar para Suíça. E lá ele começou a ter mais vendas e incrementar mais o seu produto. Bom, o seu relógio naquela época já começou a ser bastante desejado, embora muitas empresas de relógio de bolso haviam fechado as portas na Primeira Guerra Mundial. O exército começou a sentir maior desejo em ter os relógios Rolex, pela sua confiança, pela sua praticidade, e tudo isso atribuído ao marketing de Hans, que foi bem elaborado para ter sucesso. Você colocaria o seu produto de forma gratuita para as pessoas utilizarem os seus produtos? Para que outras pessoas pudessem ver o seu produto sendo utilizado por outros? Bom,
Já nos anos 20 foi isso que Hans fez. Ele começou a colocar os seus relógios nas mãos de artistas, piloto de Fórmula 1, piloto de avião. Ele viu realmente a necessidade e a importância de um bom marketing. Com umas centenas de anúncios em jornais e revistas, ele realmente viu que isso se julgava ser necessário para qualquer empresa e para qualquer marca. Foi quando ele ficou sabendo que uma mulher ia nadar no Canal da Mancha. Então o que ele fez? Com o lançamento de um relógio totalmente à prova d'água, Oyster, o Rolex Oyster, isso mesmo. Ele conseguiu fazer com que essa mulher utilizasse o relógio, que logo depois de 10 horas, essa mulher utilizando o relógio no Canal da Mancha, totalmente submerso, ela saiu da água com o relógio totalmente intacto. E isso deu manchete em todos os jornais e as pessoas ficaram cada vez mais encantadas com esse produto. Olha que marketing, olha como ele utilizou um atleta para benefício da sua marca. Bom, e não para por aí a história não. Ele pediu para que todos os seus revendedores colocassem o relógio dentro de um aquário, com peixes vivos ali nadando em volta do relógio. E as pessoas que passavam por ali e viam, caíam totalmente encantados pelo relógio, encantados pelo produto. Até então, nunca se ouviu falar em um relógio à prova d'água. E a Rolex então começou esse grande projeto, essa grande inovação no mercado dos relógios. E isso realmente fez a marca se tornar muito poderosa. Quem poderia parar a ousadia e a perspicácia de Hans Wilsdorf? Com esse lançamento do relógio totalmente à prova d'água, os seus engenheiros também inventaram o rotor perpétuo, que é o que fazia da corda no relógio. Isso naquela época era inacreditável, muitas pessoas não acreditavam que isso fosse possível, mas a Rolex uma vez mais saiu na frente. E como ele poderia promocionar esse relógio? Através de pessoas famosas. Ele conseguiu colocar o seu relógio em pessoas da Fórmula 1, pilotos e pessoas de grande poder naquela época. E isso fez com que o marketing dele realmente saísse na frente outra vez. Bom, no 40º aniversário da Rolex, a Rolex ia fazer o lançamento do relógio Datejust. É um relógio que marcava no seu visor a data. Até então, a Rolex saiu na frente. Mas Hans outra vez foi acometido de uma surpresa desagradável. Foi quando a sua esposa faleceu, horas antes de ser anunciado esse novo lançamento da Rolex. Bom, agora você imagina, aos 12 anos de idade, perdeu seus pais. Aos 60, perdeu a sua esposa, que esteve do lado dele nos momentos bons e nos momentos ruins. E agora ele, sem pai, sem esposa, sem mãe e sem filho. Bom, como muitos diziam, ele poderia ser o mestre dos relógios, mas não o mestre do tempo. E foi aí que ele traçou outro desafio para ele, para não deixar a empresa Rolex morrer com o tempo, criar sua imortalidade. Pensando na imortalidade da Rolex, em 1946, Hans transformou a empresa em uma fundação, onde ele transferiu 100% da sua participação para a empresa. Uma empresa que futuramente viria ajudar outras empresas, que parte desse dinheiro que se ganha dentro dessa empresa serve para ajuda para outros relojoeiros, para cursos. E o que se sabe da Rolex até hoje é que tudo se mantém num grande segredo, tanto a sua parte administrativa, para onde vai os fundos, para onde vai o dinheiro da Rolex. E isso é o que mantém a marca forte, é o que mantém também a qualidade nos seus relógios. Nada se sabe. O que se sabe é que é administrada pela empresa Trust, que administra 100% a empresa Rolex. Em 1960, Hans veio a falecer. Então outros donos assumiram o poder da Rolex e manteve a mesma linha que Hans havia mantido na empresa durante todos esses anos. Mas em 1970 veio o grande baque com
o lançamento do quartzo. É o relógio, a bateria, relógios que foram criados para uma maneira popular. Ganhou grande número do mercado, muitas empresas de relógios vieram a falir, mas a Rolex manteve sempre a sua linha, sempre o seu preço. Foi o que fez a Rolex ser diferente de todas as outras empresas de relógio. Ela manteve o seu produto, manteve o seu alto nível de produção, manteve o segredo da empresa e com isso ganhou o mercado força e poder. Mas a pergunta é, por que os relógios Rolex são tão caros? No ano de 2017, o relógio Rolex Daytona, pertencido ao astro de Hollywood Paul Newman, foi vendido por mais de 17 milhões de dólares. Bom, embora muitas pessoas afirmam e dizem que o relógio mais básico da série poderia ser encontrado por milhares de dólares. Bom, a realidade é nua e crua. Os relógios da Rolex são únicos, feito com grande precisão, com alta qualidade, e a maneira como foi feita o marketing em torno desse relógio fez realmente com que os relógios fossem caros. E como todo mundo sabe, a Rolex não é somente um relógio. Foi todo um trabalho feito, construído em cima de uma boa marca. O marketing bem feito, utilizando as ferramentas corretas no momento correto para fazer o lançamento do relógio, e fez também com que várias personalidades utilizassem o relógio. Elvis Presley, a família real britânica, Martin Luther King, muitos outros utilizaram esse relógio dando força e poder a essa marca. Então tudo que se foi criado, tudo que se fez pela Rolex é o que todas as empresas deveriam fazer, um bom marketing, um bom produto. Mas um bom produto se faz com perseverança, com luta. É saber que um cara que foi órfão, que perdeu seus pais cedos, que foi para um orfanato, que aos 60 anos que passou por uma Primeira Guerra Mundial, aos 60 anos perdeu a sua esposa e mesmo assim ele não deixou de lutar. Ele não deixou de criar os seus sonhos. Embora muitas pessoas falassem que não ia dar certo, que era um projeto que já nasceu falido, porque as pessoas não iam mudar a tendência dos relógios de bolso para um relógio de pulso que teoricamente era mais frágil, ele não escutou essas pessoas e seguiram realmente ao seu coração, a sua mente e a sua perseverança. E isso fez realmente a Rolex chegar onde chegou hoje. Bom, essa foi a história da Rolex e do seu fundador Hans Wilsdorf, que é órfão, não deixou se abater pelas pessoas, não deixou se abater pelas críticas, sempre acreditou no seu sonho e nos seus objetivos. Assim como ele, tem inúmeras pessoas que acreditam e apostam nos seus objetivos, nos seus produtos, nas suas prestações de serviço. Então, você estaria disposto a passar por tudo que ele passou para criar sua marca e dar força e poder à tua marca? Então pense nessa história de Hans Wilsdorf, que foi o fundador que em 1881, nascido na Alemanha, esse cara com uma visão e com uma mente totalmente inovadora. Bom, vou deixando você com a história da Rolex e no mais já sabe, eu sou Henrique Andrade para o canal 8 Pesos do Processo.